Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. My voice is quite hoarse, A minha voz está acabando, but God is going to help me very soon. mas Deus vai vir agora me ajudar e abrir a minha garganta. My father is 77 years old. O meu pai tem 77 anos de idade. When he was a young man, he applied to immigrate to Brazil. Quando meu pai era jovem, ele quis imigrar para o Brasil. But he was turned down by the government. Mas o governo lá não permitiu que ele viesse. But today, my father's dream was fulfilled. Mas hoje o sonho do meu pai se cumpriu. Because I am accepted by the Brazilian Assemblies of God. Porque eu acabo de ser feito membro honorífico das Assembleias de Deus do Brasil. So today I became an honorary Brazilian. Hoje eu me tornei cidadão honorífico do Brasil. Hallelujah. Aleluia. Today, God has called you to this place. Hoje Deus vos trouxe a este lugar. God has a tremendous thing stored up for you. Deus tem coisa fora do comum para você esta tarde. Today, God wants to bless you. Hoje Deus quer lhe abençoar. You should know one thing, that God is a good God. Eu quero que vocês todos saibam que Deus é Deus bom. And our good God loves you. E o nosso bondoso Deus vos ama. God wants to bless you in Jesus' name. Deus quer lhe abençoar em nome de Jesus Cristo. The Bible says faith comes by hearing, hearing by the word of God. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Then listen to the voice of the word of God. Então ouça a voz da palavra de Deus esta This tarde. will produce faith in your heart. Porque esta palavra produzirá fé em seu When coração. you believe in God, God is going to perform miracle for you. Se você crê em Deus, Deus vai operar milagre em sua vida hoje. I do believe that something good is going to happen to you. Eu creio que algo de bom há de acontecer hoje em sua vida. Let us expect miracle to happen. Vamos esperar milagres para serem operados hoje. My scripture reading is from Mark 16 chapter, verse 17. A minha passagem esta tarde encontra-se no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16 e versículo 17. And these signs shall follow them that believe. E estes sinais seguirão aos que creem. In my name shall they cast out devils. Em meu nome expulsarão os demônios. They shall speak with new tongues. Falarão novas línguas. They shall take up serpents. Pegarão nas serpentes. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. And they shall lay hands on the sick, and sick shall recover. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. When you receive Jesus as your personal Savior, Quando você recebe a Cristo como Salvador, you are receiving more than religion. você recebe mais do que religião. You are passing through more than ritualism. Você recebe mais do que ritualismo ou cerimônia. From the foundation of your personality, you are going to be changed. Na fundação e alicerce da sua personalidade, Cristo lhe mudará. When Jesus comes, you receive the eternal life. Quando Jesus entra no ser humano, ele recebe a vida eterna. Eternal life does not mean that you are living eternally and forever. A vida eterna não significa que você vai viver para sempre. Because even sinner shall live eternally in the Porque hell. até o pecador vai viver eternamente no inferno. Eternal life means God's kind of life. Mas a vida eterna significa a vida de Deus. When you receive Jesus, Quando você recebe a Cristo, you receive God's kind of life. você recebe a vida do próprio Deus. That is reason God become your personal father. É por isso que
Deus se torna o seu pai pessoal. And you become a beloved child of God. E você se torna filho amado de Deus. Then God puts His Holy Spirit in your heart. E quando Deus coloca o seu Espírito Santo no seu coração, So you become a spiritual man and women. você se torna homem e uma mulher espiritual. Then you are translated from the kingdom of darkness to the kingdom of His Son Jesus Christ. E você é trasladado do reino das trevas para o reino da luz do Filho amado de Deus. So your position changes dramatically. Então a sua posição se modifica dramaticamente. That is reason new signs are going to follow them to believe in É Jesus por Christ. isto que estes sinais seguirão aos que creem. When you receive Jesus, number one, Quando você recebe a Cristo, em primeiro lugar, you can cast the devil out in the name of Jesus Christ. você poderá expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. In our Christian life, it is very important to cast out devil. Na nossa vida cristã, é sumamente importante que nós tenhamos poder de expulsar demônios. When Jesus Christ is walking on the earth, Quando Jesus andava pela terra, the most important thing Jesus did was casting out devils. a obra mais importante que Jesus efetuou foi o de expulsar demônios. Because devil is out to rob, kill and destroy. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. But Jesus Christ came to give life and life more than Mas abundantly. Jesus veio dar vida e vida com abundância. So Jesus Christ delegated His authority to us. Então Jesus delegou a nós a sua autoridade. Jesus Christ commanded His disciples to do the first thing, casting out devil. Jesus disse: ide, e esses sinais seguirão, expulsarem demônios. Are you a Christian? Você é cristão? Then you must keep the command of Jesus Christ. Então você tem que obedecer ao mandamento de Jesus Cristo. In the command of Jesus Christ, the first ask us to cast out devil. E o primeiro mandamento de Jesus é que nós expulsemos demônios. Because devil is playing havoc in the life of the people. Porque Satanás e os demônios estão estragando a vida do povo. Devil is destroying the church of Jesus Christ. O inimigo Satanás procura destruir a igreja de Cristo. Devil is bringing the worldliness, immorality to the church. O diabo está espalhando mundanismo e imoralidade dentro da própria igreja. So church and Christians should rise up and cast out devil. Então a igreja e os servos de Deus devem expulsar demônios. In this civilized world, Neste mundo civilizado, educated people say that there are no devil. o povo de muito estudo diz que não há diabo. That is the trick of Satan. É truque de Satanás. Satan tried to masquerade behind the civilization. Satanás procura colocar uma máscara de civilização. But Bible tells the truth. Mas a Bíblia diz a verdade. Bible tells us that we should cast out devil every day. A Bíblia diz que nós devemos expulsar demônios diariamente. Devil comes and try to obsess our mind with evil thoughts. Satanás procura encher a nossa mente de pensamentos maus. So many people are obsessed by the devilish thought. Então nós sabemos que o inimigo procura exercer grande poder sobre So o povo. many young people are obsessed with immorality. Tantos jovens hoje em dia, suas vidas estão cheias de imoralidade. And if we don't cast out that immoral thoughts out of our mind, E se nós não lançarmos e expulsamos fora esses maus pensamentos, then we are going to bound and oppressed by the thought. então nós vamos ficar deprimidos e oprimidos por esses maus pensamentos. Then we are going to act according to the devilish thought. E vamos agir de acordo com os pensamentos maus. And when you live according to the devil's thought, E quando você vive de acordo com a direção do diabo, you are going to be depressed. você vai se encontrar deprimido. You are going to be very unhappy. Você vai estar infeliz. You are going to lose peace and joy. Você perderá a alegria e a paz. You are going to be full of the uneasiness and fear. Você vai ficar cheio de temor e de maldição. Finally, when you give up resisting the devil, Mas quando você parar de resistir o diabo, then devil will possess you. então Satanás vai lhe possuir. Then you will become a demonized person. E você se
passa a pertencer a Satanás e ser endemoniado. There are so many demonized persons in the Há world. tantos endemoniados no mundo de hoje. They are doing inhuman activities. Estão realizando atividades diferentes. Who can deliver people from the demonization? Quem poderá libertar o povo do poder de Satanás? Education can deliver people. A educação e cultura não pode fazer isto. Civilization can deliver people A from devil. civilização não pode fazer isto. Government can deliver us from O devil. governo não pode libertar de demônios. But you can do that. Mas você pode realizar esta obra. Jesus Christ can do A that. igreja de Cristo pode expulsar demônios. God gave the power in the name of Jesus Christ. Porque Deus deu vitória à sua igreja. You have the name of Jesus Christ. Você tem a autoridade do nome de Jesus. God has given the name of Jesus to you. Deus nos deu o poder do nome de Cristo. This afternoon we have the name of Jesus Christ. Esta tarde, através do nome de Jesus Cristo. Unbeliever can't use the name. E o incrédulo não pode empregar o uso But deste you nome. and I can use that name. Mas nós, como servos de Deus, podemos usar o nome de Jesus. Since Korean War, many people were feel possessed by devil. Desde a guerra da Coreia, muitos ficaram endemoniados na Coreia. So many families lost their children. Porque tantas famílias perderam seus filhos e maridos na guerra. Homes were broken and Famílias. lost the possession. Famílias se desintegraram e ficaram pobres. And people were fallen into a discouragement. E o povo entrou pelo caminho do desânimo. Then devil came and possessed the people. E Satanás veio e colocou a mão em cima da nação. Every Tuesday I would wait in the church. Toda terça-feira eu ia para a igreja. And I would cast out hundreds of devils from the people. E eu convidava o povo a vir e expulsava demônio desta gente triste. Almost every case, devil would resist me. Em todo caso, Satanás me opunha. But when I used the name of Jesus Christ, Mas quando eu usei a autoridade do nome de Jesus Cristo, finally devil were all routed out of the people. os demônios fugiam e eram expulsos. Brothers, sisters, they are filthy demons. Meus irmãos e minhas irmãs, existem demônios sujos. Filthy demons go around and put the filthy thoughts in the mind of people. Demônios sujos e imundos colocam mau pensamento no homem. The sexual filthiness is all over the world. A sujeira sexual está se alastrando pelo mundo. If you don't cast out that thought in the name of Jesus, Se você não expulsar aquele pensamento do sexo em nome de Jesus, you will become the slave of the evil, filthy sex. você vai se tornar escravo do demônio do sexualismo. You can cleanse this society by the name of Jesus Christ. Mas através do nome de Jesus, a igreja poderá limpar a sociedade brasileira. Well, one day a beautiful college girl came to my office. Certo dia, uma jovem universitária veio ao meu gabinete. She told me that she was filled her mind with filthy thoughts. E ela disse, Pastor Joe, a minha mente está cheia de mau pensamento. She said, this is not my thinking, but some other thoughts came into my mind. Ela disse, eu não sou má, mas esses pensamentos estão me invadindo. She said, I'm being tormented by this filthy thought. Ela disse, eu estou sendo atormentada pelos maus pensamentos. She said, I went to the doctors and psychologists. Ela disse, eu fui aos médicos e aos psicólogos. They could not cure me. Não puderam me curar. She said, day in, day out, I'm tormented by filthy thoughts. Ela diz, dia e noite, eu sou atormentada pelo sexo. So I told her that that thought was from the devil. Eu disse a ela que esses maus pensamentos tinham sua origem em I Satanás. told her that that was from the filthy demon. E eu disse, esses pensamentos são espalhados em sua mente por um demônio imoral. And the only hope is to receive Jesus. E a única esperança para você, minha filha, é receber a Jesus She Cristo. confessed her sin. Ela confessou seus She pecados. accepted Jesus. Ela aceitou a Jesus. Then we used the name of Jesus. E nós empregamos o uso do nome de Jesus. We rebuked that filthy thought E to go out. expulsamos aqueles demônios imundos. And that filthy thought went out. E ela ficou liberta dos maus She pensamentos. became cleansed.
Ela foi purificada. She was sanctified in her thought. Ela foi santificada na sua mente. She was set free. Ela foi She liberta. was so happy. E se alegrou tanto. Because real happiness comes in sanctification. Porque a alegria verdadeira tem a sua origem na santificação. In filthy life, you don't have true Quando happiness. você é imundo, você não tem bons When pensamentos. you are cleansed of the filthy spirit, Mas quando você é regenerado, you have true joy and peace of Jesus você Christ. recebe a paz e a alegria que tem a sua origem no céu. This girl was full of the Holy Spirit. Esta jovem se encheu do Espírito Santo. She went to the Bible college. Ela foi para a faculdade bíblica. Now she's working as my associate in my church. E agora ela é uma das diaconisas na nossa igreja. Brothers, sisters, cast out the filthy spirit. Meus irmãos, expulsemos demônios imundos. Cast out the filthy thought from your children. Expulse demônio dos seus filhos. Cast out the filthy spirit from your house. Expulse o demônio imundo e imoral do seu lar. Many of your husbands are immoral. Muitos dos seus maridos são imorais. Many of your wives are immoral. Muitas de suas mulheres são You imorais. are bound by the filthy spirit. Você está amarrado e acorrentado por espíritos imundos. God didn't make you like that. Deus não lhe criou assim. God made you clean and holy. Deus lhe criou santo e limpo. But demon spirit bring the filthy thought. Mas os demônios trazem a confusão e imoralidade. Don't follow after that thought. Não siga os demônios, Then you are going to be destroyed. ou você será destruído. Your home is going to be O destroyed. seu lar vai desintegrar. And your life is going to be E a destroyed. sua vida será arruinada. Rise up in the name of Jesus. Mas levante-se em nome de Jesus. Resist the Satan. Resistir o diabo. Satan shall E flee. ele fugirá de vós. Demon can't stand before the name of Os Jesus. demônios não aguentam o nome de Jesus. You are more than conqueror in Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo. Use the name of Jesus. Use o nome de Jesus. Jesus' name can deliver you. O nome de Jesus pode libertar-lhe. And there are evil spirits in the world. Os espíritos imundos estão aí. Evil spirits dividing the people. Estão dividindo a população. Evil spirits bring the accusation to each other. Estão acusando um ao outro. Evil spirits destroy home. Esses espíritos imundos estão destruindo o Evil lar. spirits divide the friendship. Estão destruindo a amizade e as Evil colegas. spirits cause trouble in the church. Estão provocando prejuízo na igreja. Evil spirits cause trouble in the country. Estão causando problemas na nação. So we must bind the evil spirit. Então acorrente esses espíritos imundos. When the evil spirit entered into the soul, the king, Quando o espírito imundo entrou em Saul, o rei. Saul rose up and tried to destroy David. Saul se levantou e procurou destruir a Davi. So when evil spirits fall upon the people, E quando o espírito imundo vem sobre o povo, they want to destroy husband and wife. procura destruir marido e mulher. They want to destroy home. Procura destruir o lar. They want to destroy a church. Procura destruir a And they igreja. want to destroy whole country. Procura destruir a nação. So church must rise up in the name of Então a Jesus Christ. igreja tem que se levantar em nome de Jesus. Church must bind the evil spirit in the A name of Jesus. igreja tem que amarrar os espíritos imundos. Brothers and sisters, rise up in the name of Jesus. Meus irmãos e irmãs, levantem-se em nome de Jesus. Cast the evil spirit out of Brazil. E expulse os demônios do Brasil. Hallelujah. There are so many spirits of divination Há tantos espíritos imundos soltos nesta nação, in this civilized world. neste mundo civilizado. So many educated people are following after divination of devil. Tantas pessoas de alto estudo estão seguindo demônios. But devil is a liar. Mas o diabo é mentiroso. Devil can't give you a proper prophecy. O diabo não pode completar a sua vida. Do not follow after divination of devil. Não siga demônios adivinhadores, Stand on the word of God. mas firme-se na palavra de Only Deus. Bible tells you the truth. A Bíblia só fala a verdade. Follow after the teaching of Bible. Siga
o ensino da palavra, then God is going to bless you. e Deus vos abençoará. You are not going to be blessed by the divination. Você não será abençoado por adivinhadores, You are going to be blessed by the Almighty God. mas você será abençoado pelo Deus Altíssimo. And Bible says there are many spirits of infirmity and sickness. E a Bíblia diz que há muitos espíritos de enfermidade. People are becoming sick and infirm by the spirit of infirmity and O sickness. povo adoece cada vez mais através dos demônios de enfermidade. When you cast out the spirit of sickness, the sickness is disappearing. Mas quando você expulsa a doença em nome de Jesus, ela tem que fugir. You can do that. Você pode fazer isso. You have the name of Jesus. Você tem a autoridade do nome de Jesus Jesus. gave the right to use name of Jesus to the believer. Jesus lhe otorgou o direito de empregar o uso do seu nome. You are the believer. Você é aquele que crê. So from today, use the name of Jesus. Da agora em diante, use a autoridade do nome de Jesus. Cast the demon spirit out of your life. Expulse os demônios da sua vida. Cast the demon spirit out of your home. Expulse os demônios do seu lar. Cast the demon spirit out of your church. Expulse o demônio da sua Cast the igreja. demon spirit out of your nation. Expulse o demônio da sua nação. Sanctify yourself. Santifique-se, meu irmão. Sanctify your home. Santifique o seu lar. Sanctify your nation. Santifique a sua nação. Then God is going to pour His blessing E upon you. Deus abrirá as portas do céu. Only in sanctification, righteousness, God bless you. Só através da santificação da justiça a nação será abençoada. New legislation wouldn't bring blessing to your nation. A nova legislação não trará bênção à nação. New president wouldn't bring a blessing to your nation. Tudo que você fizer não trará bênção. Only sanctification, righteousness will bring blessing to your nation. Só a justiça e a santificação trarão bênçãos ao Brasil. So church should rise up and bring the righteousness and Então a sanctification. igreja deve se levantar e trazer a justiça e a santificação ao país. You can do that by casting out devil. Você pode assim fazer através da expulsão de demônios. Devil is rising up to destroy this nation. Os demônios querem destruir esta nação. You must rise up and challenge the power of demons. Mas a igreja precisa se levantar e desafiar o poder de Satanás. You must bind the devil from every corner of society. Você tem que expulsar demônio de toda a sociedade. You should bring this nation to Jesus Christ. Esta nação precisa chegar aos pés de Cristo. Number 2, this Bible says, in my name they shall speak in other tongues. A Bíblia diz em segundo lugar, em meu nome falarão em outras línguas. When you become Christian, Quando você se converte, you are directed by the Spirit of the Lord. você deve ser dirigido pelo Espírito But de when you Deus. seek the face of God, Mas quando você buscar a face de Deus, then you will become full of the Holy Spirit. você ficará cheio do Espírito Santo. And God will give you the gift of tongues. E Deus lhe dará o dom de línguas estranhas. When I was going to Bible college, Quando eu estava na faculdade bíblica, I was seeking the face of God. eu estava buscando a face de One Deus. day I was baptized with the Holy Spirit. E um dia Jesus me batizou com o Then I Espírito began Santo. to speak in other tongues. E eu comecei a falar em outras línguas. From that time until now, Desde aquele dia até agora, every day I'm speaking other tongues. todo dia eu falo em línguas estranhas. Praying in tongues is a wonderful gift from the Lord. Orar em línguas é um dom de Deus. Because when I pray in tongues, the Holy Spirit prays through my prayer. through Porque my quando spirit. eu oro em língua estranha, é o Espírito em mistério que ora através de I mim. do not know how to pray, Eu não sei orar corretamente, but the Holy Spirit helps me pray. mas o Espírito Santo me ajuda a orar. And the Holy Spirit touches every corner of my hidden mind. E o Espírito Santo entra nos cantos da minha mente humana. Through the prayer in tongues, the Holy Spirit sweeps inside of my heart. Através de falar língua estranha, o Espírito Santo vai o meu coração. When I pray in tongues, I feel clean. Quando eu oro em línguas, eu me santifico. When I pray in tongues, I feel peace. Quando eu oro em línguas, eu recebo a paz. When I pray in tongues, I have joy in my heart. Quando eu falo em língua estranha, eu tenho alegria no When I coração. pray in tongues, I become nearer to God. Quando eu oro em língua estranha, eu me aproximo mais de Deus. One of my deacons was walking through the busy street of Seoul. Um dia, um dos meus diáconos estava andando pelo centro da capital de Seul. Suddenly, the spirit of the prayer came upon her. De repente,
o espírito de oração veio sobre ela. Oh, she wanted to pray. Ela queria orar tanto, But she could not find any place to pray. mas não tinha lugar na rua para orar. So she just sat on the street. Então ela sentou no passeio And she began to pray in tongues. e começou a orar em língua estranha. Because she didn't know what to pray. Mas ela não sabia o que orar. She prayed in tongues. Ela orou e orou e orou em língua estranha. And hundreds of people surrounded her. E centenas de pessoas vieram olhar nela. Finally, a policeman came and stopped her. Finalmente, um soldado da polícia chegou e mandou que ela parasse. Then she felt free in her heart. E ela sentiu a libertação no She coração. went to do her business. What's that? She went to do her business. Ela então foi para a sua loja. Then evening when she came back home, E naquela tarde, quando ela voltou para casa, she was frightened and scared. ela estava com muito medo. While she was out, the burglar came in. Porque enquanto ela estava fora, o demônio havia entrado no seu The lar. burglar broke into her living room E um ladrão tinha entrado na sua casa. and threw out all the drawers E tirou toda a mobília. and rummaged the whole house. E fez miséria na casa. She had a quite amount of gold, silver, jewelry, cash in the drawer. Aquela irmã tinha prata, ouro e dinheiro em casa. Her heart sank. O ladrão levou tudo. Seu coração She said, aprofundou. oh God, the burglar took all things away. Ela disse, Deus, levaram todas as minhas possessões. But when she rushed, Mas quando ela se when apressou she looked at the drawer, e olhou na gaveta, the drawer was pulled out. a gaveta estava aberta. Clothes were all taken out. Toda a roupa foi tirada. But there were the gold, silver, jewelry, and the cash left. Mas todo o ouro, dinheiro e prata que ela havia em casa estava ali. She put them all untouched. Ela não pôde crer. Then she knew that why she was forced to pray. E ela então soube porque que lá na rua Deus mandou ela orar. When the burglar broke into her house, Quando o ladrão entrou em sua casa, the Holy Spirit came upon her while she was walking in the street. o Espírito Santo veio para ela enquanto ela andava no passeio. And she prayed in other tongues. E ela orou em língua estranha. Spirit of the Lord prayed through her. E o Espírito de Deus falou através dela. Then God answered. E Deus respondeu a sua God oração. sent his angel. Deus enviou seu anjo. And God did put hand on the eyes of the burglar. E Deus trancou a vista do ladrão. So burglar could not see the gold, silver, jewelry, and the Então o cash. ladrão não enxergou o ouro e a prata e o dinheiro que ela tinha. When you pray in tongues, Quando o crente ora em língua estranha, God prays through you. Deus ora através de nós. So tongue is a wonderful prayer language. Então falar em línguas é uma oração maravilhosa. If you don't pray in other tongues yet, Se você ainda não orar em língua estranha, I recommend you to seek the Holy Spirit. eu vos recomendo buscar o Espírito I Santo. want you to receive baptism of the Holy Spirit. Eu quero que você receba o batismo com o Espírito Santo. And God will give you to pray in other tongues. E Deus permitirá que você ore em outras línguas. Jesus said so. Jesus assim disse. Jesus said, ye shall speak in other tongues. Jesus disse, falarão em línguas The estranhas. heaven and earth shall pass away. O céu e a terra passarão, The word of God shall never pass away. mas a palavra de Deus jamais passará. May theologians deny that. Todos os teólogos negam esta verdade. May the unbeliever deny that. Os incrédulos não creem nesta But verdade. my Jesus said so. Mas o meu Jesus disse assim. My Jesus said, ye shall speak in other Meu tongues. Jesus disse, falarão em outras línguas. I'm going to listen to Jesus. Eu vou obedecer a Jesus e não aos homens. I'm going to obey Jesus. Eu vou obedecer a Jesus. The word of God shall never pass away. A palavra de Deus jamais passará. Praise the name of the Lord. Aleluia. And also Bible says that, number 3, they shall take up the serpent. Em terceiro lugar, a Bíblia diz, pegarão em serpentes. Serpent is symbol of the demon spirit. A serpente é símbolo do espírito demoníaco. Yes, Adam was deceived by the demon. Adão foi enganado pela serpente. And Adam denied God. E Adão negou a Deus. He lost all the possession in Garden of Eden. Ele perdeu todo o jardim do Éden. Demon spirits out here to take away your possession. E os demônios estão por aí para lhe roubar e matar. Demon want to take your joy away. O diabo quer roubar os seus pertencentes. Demon want to take peace away. O diabo quer roubar a sua Demon want paz. to take righteousness O away. diabo quer roubar a sua But you justiça. and I can take up the demon, cast away. Mas nós podemos expulsar demônios. Yes, demon of the hatred is slithering around.
O demônio do ódio está espalhando ódio. Cast out that hatred among your family. Expulse o demônio do ódio. Cast out that hatred in your heart. Expulse aquele ódio da sua vida. Hatred is a serpent. O ódio é uma serpente. Only love can solve the problem. E só Deus pode resolver o Love is problema. answer to the problem family. O amor é a resposta de Deus à serpente. The serpent of fear is slithering to your life. A serpente do temor está invadindo a sua vida. Do you have fear in your heart? Você tem temor hoje? Do you have fear about future? Você teme o futuro? God has not given the spirit of fear. Deus não nos deu o espírito de temor, God has given the spirit of peace, mas nos deu o assurance, and espírito power. de paz, de alegria, de poder. So you must cast out the spirit of the fear. Então você tem que expulsar o espírito do temor. You should take the serpent of the fear and cast out. Você deve pegar a serpente do temor pela cabeça e lançá-lo fora. God wants to encourage you. Deus não quer que você tenha God medo. wants to lift you up. Deus quer lhe levantar. But demon come and put you down. Mas o demônio quer lhe derrubar. Demon try to discourage you. O demônio quer lhe desanimar. Yes, the spirit of the demon, like a serpent, come and try to frustrate you. O espírito do diabo é como a serpente que vem para nos frustrar. Come to the cross of Jesus Christ. Vem à cruz de Jesus Cristo. Cast out the fear. Expulse o temor. Take the serpent and cast away. Pegue a serpente e lança para Yes, longe. many small demons are slithering around. Muitos demônios estão escorregando We por should aí. not take those things as granted. Nós não devemos aceitar isto. You have the power in the name of Jesus. Você tem poder em nome de Jesus. Cast out the fear. Expulsa o medo. Cast out the hatred. Expulsa o ódio. Cast out the frustration. Expulsa a frustração. Cast out the guilt. Expulsa a culpa. And claim Jesus. E diga: Jesus, tu és meu. Jesus will fill with love. E Deus encherá o seu coração de Jesus amor. will give you the faith. Deus lhe dará fé. Jesus will give you the assurance. Jesus lhe dará a segurança. Jesus will give you the righteousness. Jesus lhe dará a justiça. And number 5. E em quinto lugar, Bible says if they drink any deadly things, they shall not hurt him. a Bíblia diz: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. There are so many spiritual pollution in the world. Há tanta poluição espiritual no mundo de hoje. Those are spiritual poisons. São venenos espirituais We are murmuring to each other. que estão ajudando um ao outro, We are accusing to each other. que estão nos acusando. Those kind of words bring poison to the others. Estas serpentes produzem a impaciência. When people listen to the accusation, Quando o povo ouve estas when serpentes, people listen to the murmuring, quando o povo ouve a murmúria, they become spiritually poisoned. eles se tornam envenenados And they become the possession of the Satan. e se tornam possuídos de They become Satanás. angry. Tornam-se irados And they want to fight. e querem brigar. So, when you come to Jesus, Então, quando Jesus entra in na vida, Jesus' name, you can cancel the spiritual poison. você pode cancelar o veneno de Satanás. Yes, there are so many spiritual poisons in the world. Há tanto veneno espiritual no mundo de hoje. There's reason people lose their peace of heart. É por isso que o povo perde a paz. But Christians, we can have peace Mas, meus irmãos crentes, nós podemos possuir a paz. because we can command the spiritual poison to leave. Porque podemos ordenar que o veneno espiritual saia. This world is being poisoned by the civilization. Este mundo está envenenado pela civilização. Industry poisoned water. A indústria está envenenando a água. Industry is poisoning the air. A indústria está poluindo o ar. Yes, our environment is being destroyed by O industry. nosso meio ambiente está sendo envenenado pela indústria. People are becoming cancerous. O povo está sofrendo de câncer. Many sickness and diseases are killing up on the people. Doenças estão alastrando entre a But humanidade. in this day of the pollution, Mas nesta época da as a poluição, Christian, we can rise up and we can command. como crente, nós podemos nos levantar e And we ordenar wouldn't get hurt. para que Deus opere. You can't get rid of pollution. Nós não podemos extrair a poluição. Only government can do that. Só Deus pode fazer But isso. when you live in this polluted world, Mas quando nós vivemos neste mundo if you poluído, live in the name of Jesus, se você andar em nome de you Jesus, can cast out the poison of pollution. você pode expulsar a poluição e imundícia. As I told you last evening, Como eu disse ontem à noite, once my second son was poisoned.
Quando meu segundo filho foi envenenado, And doctors told me that my son was going to die. e os médicos disseram que meu filho iria morrer. Medically speaking, he could not survive. Ele não podia sobreviver de acordo com os médicos. But I stood on this word. Mas eu me firmei e alicercei na And I palavra. denied to be discouraged. E eu não aceitei a morte do meu I filho. denied to be influenced by Eu circumstances. não aceitei ser influenciado pelas circunstâncias exteriores. Clearly, my son seemed to be dead. O meu filho morreu, He stopped breathing. parou de respirar, His pulse stopped. a sua cor mudou. He turned into yellow. Ele virou de uma pele But amarela. I stood on this word. Mas eu me firmei na palavra. I knew that my son can't be hurt. Eu sabia que Deus ia proteger o meu Because filho. Bible says so. Porque a Bíblia assim diz. I didn't say that. Eu não disse isso. God says so. Deus disse. I stood on the word. Eu me firmei na I palavra. persisted. Eu persisti na I palavra. believed. Eu criei na I palavra. claimed. Eu aceitei I a palavra. commanded the poison to Eu leave. ordenei o veneno sair do corpo do meu filho. Finally, my son resurrected. E o meu filho ressuscitou. He was not hurt. Não foi machucado. He is now going to the college. Ele agora está no Instituto He is Bíblico. tall and strong. Ele é alto e forte. Whenever I see him, Quando eu olho I nele, praise the Lord Jesus eu Christ. glorifico a meu I Jesus. praise the scripture. Eu glorifico a palavra. Because God confirmed His word. Porque Deus confirmou a sua palavra. Lastly, Bible says that E por último, they shall lay hand on the sick a Bíblia diz: porão as mãos and sobre they os shall enfermos recover. e os sararão. I was sick and dying 30 years ago. Os irmãos sabem que há 30 anos atrás eu estava I was morrendo. born and raised up as Buddhist. Eu fui criado como budista. But when I was 17 years old, E quando eu cheguei à idade de 17, my home was very poor. o meu lar era muito pobre. I was working day in, day out to eke out an existence. Eu trabalhava arduamente para poder sobreviver. Finally, I overstretched my strength. Finalmente, eu exagerei I was stricken with tuberculosis. e fui acometido de tuberculose. And doctor told me that I would only live 3 months. E o médico disse: eu lhe dou 90 dias I de was vida. bleeding, vomiting blood every day. Eu estava sangrando e vomitando sangue diversas vezes ao I had dia. no hope for tomorrow. Não havia esperança de I amanhã. couldn't go to the hospital. Não pude ir no hospital. I could not receive any treatment from doctors. Não pude receber tratamento médico. I was a dying Buddhist. Eu era um budista morrendo. I was wriggling in dirt, blood, poverty, hopelessness. Eu estava me enrolando na miséria e na pobreza. But for Jesus, I would have been buried under the ground 30 years ago. Se não fosse Jesus, eu já teria sido enterrado há 30 anos passados. Then God sent His messenger to me. Mas Deus enviou seu mensageiro à minha casa. I was told about Jesus Christ. E alguém falou para mim de Jesus I Cristo. read the scripture. Eu li a palavra de I Deus. found Jesus the healer. Eu achei Jesus, o médico divino. And I prayed to Jesus. E orei a ele. Jesus, heal me. E Jesus me I curou. will give rest of my life to you. E eu disse: Jesus, da agora em diante a minha vida é I'll go tua. to the end of the world. Eu irei até os confins da I terra. will testify about your Eu healing vou power. testificar da cura que me deste. So as a promise, I come here to the Brazil. Então, em cumprimento da minha promessa, agora eu cheguei ao And I Brasil. proclaim to you that Jesus is the healer. Eu proclamo a voz esta tarde que Jesus é o médico. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. He healed me. I've been healthy since 30 years. Ele me curou e fazem 30 anos que eu gosto de boa saúde. My Bible says that God is Jehovah the healer. A minha Bíblia diz que Deus é Jeová, Yes. aquele que cura. His name is healer. O seu nome é médico. So when I introduce God to you, Então, quando eu estou introduzindo Jesus para você agora, I say my God is Jehovah Rebecca. eu digo para você que o meu Deus é Jeová que cura. My Father is healer. O meu pai é médico. When Israelites came out of Egypt, Quando os israelitas saíram do Egito, 3 million people followed. saiu um número de 3 milhões de They almas. wandered in the wilderness for 40 years. E peregrinaram no deserto por 40 anos. But Bible says God healed every one of them. A Bíblia diz
que Deus curou todos eles. Bible says that none of them were sick or infirm. A Bíblia diz que nenhum dos 3 milhões estava doente ou enfermo. When Jesus came to the world, Quando Jesus veio ao mundo, the first thing he did was proclaiming the kingdom of a God. primeira coisa que Jesus fez foi proclamar o reino de Deus. Then he healed the sick and cast out devils. E ele curou os enfermos e expulsou demônios. Out of 2/3 of his ministry, 2/3 do seu ministério he terrestre, healed the sick and cast out devils. ele curou os enfermos e expulsou demônios. Even on Saturday, he healed the sick. Ele curou os enfermos até em dia de sábado. Even he risked his life and Ele pain. arriscou a sua vida para curar os enfermos, Still, he healed the sick. mas curou a todos. So healing the sick is the foundation of kingdom of God. Então, orar pelos enfermos é o alicerce da palavra de Deus. Jesus commanded his 12 disciples to heal. Jesus ordenou os 12 a curar os enfermos. He commanded 70 disciples to go and heal. Ele ordenou aos 70 que saíssem curando os Then enfermos. finally he commanded every Christian to carry out healing E ministry. finalmente ele ordenou a todos seus discípulos e crentes a orar pelos enfermos. In James, Jesus Christ commanded the church to carry out divine Em healing. São Tiago, Jesus ordenou a igreja orar pelos enfermos. Gospel of Jesus Christ without healing is a half gospel. O evangelho de Cristo sem a cura divina é um evangelho incompleto. Are you the disciple of Jesus? Você é verdadeiro discípulo de Then you Jesus? must obey the command of Jesus. Então você tem que obedecer o mandamento dele. Jesus asked you to lay hand on the sick. Jesus mandou pôr as mãos sobre os enfermos. And Bible says the sick shall recover. E a Bíblia diz os enfermos So sararão. in this generation, we must carry out this healing ministry. Nesta geração, nós temos que pregar a cura. This world is sick world. O nosso mundo está enfermo. People are spiritually sick. O povo está enfermo People are espiritualmente. mentally sick. O povo está enfermo mentalmente. People are physically sick. O povo está enfermo This fisicamente. society is sick. A nossa sociedade é uma Homes sociedade are doente. sick. O povo está doente. Government is sick. O governo está enfermo. Who can heal? Quem poderá curar? Jesus Christ is Jesus healer. Cristo é o médico divino. By prayer, by bringing Jesus, Eu estou pregando Jesus aqui. we are bringing the healing. E quando pregamos Jesus, nós trazemos a cura. Let's bring healing in yourself. Vamos trazer cura aos homens. Let's bring healing to our home. Vamos trazer cura a nós mesmos. Let's bring healing to our Vamos society. trazer cura à sociedade ao Let's lar. bring healing to our government. Vamos trazer cura ao governo. Let's bring healing to our world. Vamos trazer cura ao nosso mundo. Jesus is the healer. Jesus é o médico. Jesus Christ delegated his authority to you. Ele delegou a sua autoridade a nós. You have the power of authority in the name of Jesus Christ. Você tem a procuração de Jesus para orar pelos enfermos. You say, who am I? E você pode prender demônios. I'm nobody. Jesus disse sem reserva. But God does not think so. Deus fará isto. God thinks that you are a very important person. Deus acha que você é muito importante. God is delegating his ministry to you. Deus delegou seu ministério a vós. God has given the eternal life to you. Deus lhe deu a vida eterna. God has given you the Holy Spirit. Deus lhe deu o Espírito Santo. God has given you the citizenship of the kingdom of heaven. Deus lhe deu a cidadania do reino dos You céus. are important to God. Você é importante para You Deus. are worthy people to God. Vocês são merecedores dessas God bênçãos. needs you. Deus precisa de God você. is depending upon you. Deus está dependendo de God você. is delegating his authority to you. Deus otorgou sua autoridade a você. Brothers and sisters, rise up in the name of Meus irmãos Jesus. e irmãs, levanta-se em nome de Jesus. Cast out devil. Expulse demônios. Speak in other tongues. Fale em outras línguas. Take up the serpent. Pegue em serpente. Cancel the power poison. Cancela o veneno. And carry out healing. E ore pelos enfermos. That is God's command. Este é o mandamento de Jesus. You are not common people. Você é o povo de You Deus. are chosen people. Você é um povo You escolhido. are special people. Um povo peculiar. You are anointed people. Vós sois ungidos de You are the Deus. children of God. Vós sois os filhos de Don't Deus. try to live like a common people. Então não viva
Viva uma vida comum. Live like a children of God. Viva como filhos do rei. Live like a saved Viva person. como salvo e convertido. Live as a spirit-filled people. Viva como um povo especial. Live as a messenger of God. Nós temos a mensagem de Deus. God depend upon you. Deus depende de nós. Jesus depend upon you. Jesus depende de The nós. Holy Spirit depend O upon you. Espírito Santo depende de nós. Brazilian Christian, Crentes brasileiros, rise up. levantem-se. Whole world are looking at you. O mundo está de olho em We vocês. heard your revival at the Nós end of the temos world. ouvido acerca do avivamento no Brasil. Now I come and see with my own eyes. Agora estou enxergando com meus olhos. I see that God pours His Spirit out unto you. Eu estou vendo que Jesus tem derramado o seu Espírito sobre I nós. do see that God is giving you the great blessing. Eu sei que Deus tem nos dado a bênção tríplice. When you receive more blessing, you are more responsible before God. Quando você recebe a bênção de Deus, você tem responsabilidade para com Ele. Now we'll be waiting for you to send your missionary to the end of the world. Deus está esperando que o Brasil envie missionários até os confins da terra. Whole world is hungry for the gospel. Deus quer que este evangelho Now God is taking you out. seja espalhado Não. e que os brasileiros assim God is façam. sending you out. Deus está vos ordenando. Receive the visions and dreams of God. Receba a visão e sonho de Deus. Don't only look at the Brazil. Não olhe só para o Brasil, não. Look at the whole field of the world. Olhe o campo que está World pronto. is white with harvest. O mundo está pronto para ser God ceifado. needs you. Deus precisa de God vocês. is asking you. Deus está à sua procura. Now missionaries should rise up from the third world. Esta nação precisa se levantar entre o terceiro mundo. People in the third world do not expect American to come to O povo fulfill. do terceiro mundo não está depositando a sua confiança nos Estados Unidos. Third world is waiting for the Brazilian to rise up O and come. terceiro mundo está à espera do Brasil. Brazil will be like the United States of America in O 21st Brasil century. superará os Estados Unidos. Hallelujah. Aleluia! You can do that Você pode fazer essa obra. because God loves you. Porque Deus lhe ama. Because God is with you. Porque Deus está consigo. I hear that there are 120 million, 12 million Assemblies of God Christian in Brazil. Eu ouço dizer que só da Assembleia de Deus há mais de 12 milhões de crentes. Oh, when you get together, Quando vocês se congregarem, you can shake whole world. vocês podem sacudir o mundo. Yes, you can turn this world upside Vocês down. podem virar o mundo de cabeça para baixo. Jesus is coming very soon. Jesus vem em breve. And we should do the work of God very quickly. E nós temos que fazer a obra de Deus bem Let depressa. us not compromise. Não vamos nos comprometer. Let us not be intimidated by the world. Não vamos sofrer medo pelo mundo. Let us not be intimidated by the unbelieving theologian. Não vamos sofrer medo por causa do teólogo descrente. Be a genuine Pentecostal Christian. Nós somos um povo pentecostal Be genuíno, filled with the Holy Spirit. cheio do Espírito Santo. Speak in other tongues. Fale em outras línguas. Believe the word of God. Creia na palavra de Deus. March on. Marche, igreja, marche. March on. Marche. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Shall we bow down our head? Curve a sua cabeça em oração. Jesus is knocking on your heart. Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus is inviting you. Ele está lhe convidando a chegar a ele. Jesus says, come unto me all that labor and heavy laden, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. and I will give you the E eu rest. vos darei o alívio. Do you have peace in your heart? Você necessita de paz Do na you alma? have joy? Vocês necessitam Do de you have alegria? righteousness? Você necessita de justiça? Otherwise you can have those things. Você pode possuir tudo isto. Are you afraid? Você está com medo? Do you feel wretched? Você se sente Do miserável? you feel unhappy? Você está infeliz? Do you feel like committing suicide? Você quer cometer suicídio? Are you under the oppression of Satan? Você está sendo oprimido por Come to Satanás? Jesus. Então venha Jesus Here's esta your tarde. freedom. E você será Here's liberto. your victory. Ele é a sua vitória. Here's your new day. Ele é um novo dia. So we will pray for you. Então nós vamos orar por vocês. All those who want to receive Jesus as your personal Savior, Todos que querem aceitar Jesus como Salvador. I want you to rise up and come down to the track field. Eu quero que você levante agora e chegue aqui na pista desse gramado. Vem aqui na pista. Do not wait.
Sai do seu lugar agora. Yes, Não come. espere. Come. Venha para Jesus agora. Hallelujah. Venha receber a libertação. Venha receber a salvação. Agora. Venha para Jesus agora. Meus irmãos, chegou a hora de vocês trabalharem. Traga aquela pessoa aqui. À esquerda ou à direita. Abram todos os portões da pista. Deixe o povo entrar. Isto. Venha em nome de Jesus. Abra bem largos os portões. E venha agora. Em nome de Jesus. Pode sair do seu... Pode sair do seu lugar. Meus irmãos, trabalhe. Convide aquele colega. Convide aquela pessoa que você trouxe aqui. Convide aquele vizinho, aquele parente. Pegue-o pela mão ou pelo braço agora. E gentilmente convide aquela pessoa a chegar a Jesus. Olha como é que as pessoas estão chegando aqui. Venha agora, em nome de Jesus, pastor Vitorino.